Menkyu. Introdução à Economia. Parte 9. A Economia Real no Longo Prazo. Capítulo 25. Produção e Crescimento. Quando viajamos através do mundo, vemos tremendas variações nos padrões de vida. A pessoa média de um país rico como os Estados Unidos, o Japão ou a Alemanha tem uma renda mais de 10 vezes maior do que a da pessoa média em um país pobre como a Índia, a Indonésia ou a Nigéria. Essas grandes diferenças de renda se refletem em grandes disparidades na qualidade de vida. Os países mais ricos têm mais carros, mais telefones, mais televisores, melhor nutrição, moradia mais segura, melhor atendimento de saúde e maior expectativa de vida. Mesmo dentro de um só país, há grandes variações no padrão de vida ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, durante o século passado, a renda média medida pelo PIB real per capita aumentou cerca de 2% ao ano. Embora 2% possam parecer pouco, essa taxa de crescimento significa que a renda média dobra a cada 35 anos. Por causa desse crescimento, a renda média de hoje é cerca de 8 vezes maior do que a renda média de um século atrás. Com isso, o norte-americano típico desfruta de maior prosperidade econômica do que seus pais, avós ou bisavós desfrutarão. As taxas de crescimento variam substancialmente de país para país. Em alguns países do leste asiático, como Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, a renda média tem aumentado cerca de 7% ao ano nas últimas décadas. A essa taxa, a renda média dobra a cada 10 anos. Esses países, no espaço de uma geração, deixaram de figurar entre os mais pobres do mundo e passaram a se encontrar entre os mais ricos. Por outro lado, em alguns países da África, como o Chad, a Etiópia e a Nigéria, a renda média encontra-se estagnada há muitos anos. O que explica essas diferenças? Como os países ricos podem garantir a manutenção de seus elevados padrões de vida? Quais políticas os países mais pobres devem adotar para promover crescimento mais rápido, a fim de ingressar no mundo desenvolvido? Essas questões estão entre as mais importantes da macroeconomia. Como declarou o economista Robert Lucas, as consequências para o bem-estar humano em questões como estas são simplesmente inacreditáveis quando se começa a pensar nelas. É difícil pensar em qualquer outra coisa. Nos 2 últimos capítulos, vimos como os economistas medem as quantidades e preços do ponto de vista macroeconômico. Neste capítulo, começaremos a estudar as forças que determinam essas variáveis. Como vimos, o Produto Interno Bruto (PIB) de um país mede tanto a renda total oferida na economia quanto o gasto total em bens e serviços nessa economia. O nível do PIB real é uma boa medida da prosperidade econômica, e o crescimento do PIB real é uma boa medida do progresso econômico. Aqui, vamos nos concentrar nos determinantes de longo prazo do nível e do crescimento do PIB real. Mais adiante, estudaremos as flutuações de curto prazo do PIB real em torno de sua tendência de longo prazo. Prosseguiremos em 3 etapas. Primeiro, examinaremos dados internacionais sobre o PIB real per capita. Esses dados nos darão uma ideia do quanto o nível e o crescimento dos padrões de vida variam em torno do mundo. Segundo, examinaremos o papel da produtividade, a quantidade de bens e serviços produzida por cada hora de trabalho. Mais especificamente, veremos que o padrão de vida de uma nação é determinado pela produtividade de seus trabalhadores e examinaremos os fatores que determinam a produtividade de uma nação. Terceiro, examinaremos a ligação entre a produtividade e as políticas econômicas adotadas por uma nação. Crescimento econômico ao redor do mundo. Como ponto de partida para nosso estudo do crescimento no longo prazo, vamos verificar as experiências de algumas das economias do mundo. A tabela 1 mostra dados sobre o PIB real per capita em 13 países. Para cada país, os dados abrangem cerca de um século de história.
A primeira e a segunda colunas da tabela apresentam os países e os períodos de tempo. Os períodos de tempo diferem um pouco de país para país por causa de diferenças quanto à disponibilidade de dados. A terceira e a quarta colunas mostram estimativas de PIB real per capita há cerca de um século e em um ano recente. Os dados sobre o PIB real per capita mostram que os padrões de vida variam consideravelmente de país para país. A renda per capita nos Estados Unidos, por exemplo, é cerca de 9 vezes a da China e de 14 vezes a da Índia. Os países mais pobres têm níveis de renda média que há muitas décadas não são vistos no mundo desenvolvido. O cidadão chinês típico tinha, em 2000, renda real aproximadamente semelhante à do cidadão típico da Inglaterra em 1870. Um cidadão paquistanês típico tinha, em 2000, cerca de metade da renda real de um norte-americano típico de um século atrás. A última coluna da tabela mostra a taxa de crescimento de cada país. A taxa de crescimento mede a velocidade com que o PIB real per capita cresceu em um ano típico. Nos Estados Unidos, por exemplo, o PIB real per capita foi de $3.347, em 1870, e de $34.260, em 2000. A taxa de crescimento foi de 1,81% ao ano. Isso significa que, se o PIB real per capita, partindo de $3.347, aumentasse 1,81% ao ano durante 130 anos, acabaria em $34.260. É claro que o PIB real per capita não aumentou exatamente 1,81% em todos os anos. Em alguns anos, aumentou mais e, em outros, aumentou menos. A taxa de crescimento de 1,81% ao ano desconsidera as flutuações de curto prazo em torno da tendência de longo prazo e representa uma taxa média de crescimento do PIB real per capita no decorrer de muitos anos. Os países da tabela 1 estão ordenados segundo a taxa de crescimento, da maior para a menor. O Japão encabeça a lista com uma taxa de crescimento de 2,81% ao ano. 100 anos atrás, o Japão não era um país rico. A renda média do Japão era pouco maior que a do México e estava bem atrás da renda média da Argentina. Colocando de uma outra maneira, a renda do Japão em 1890 era inferior à da Índia em 2000. Mas por causa de seu crescimento espetacular, o Japão é hoje uma superpotência econômica com renda média apenas um pouco menor que a dos Estados Unidos. Os últimos da lista são Bangladesh e Paquistão, que tiveram crescimento de somente 1,16% ao ano durante o último século. Como resultado, o morador típico desses países continua a viver na maior pobreza. Por causa dessas diferentes taxas de crescimento, a classificação dos países em termos de renda muda substancialmente ao longo do tempo. Como vimos, o Japão é um país que cresceu em relação aos outros. Um que perdeu posição na classificação é o Reino Unido. Em 1870, o Reino Unido era o país mais rico do mundo com renda média cerca de 20% maior do que a dos Estados Unidos e mais que 2 vezes maior do que a do Canadá. Hoje, a renda média do Reino Unido está abaixo da encontrada nessas suas 2 antigas colônias. Esses dados mostram que os países mais ricos do mundo não têm garantia de que continuarão sendo os mais ricos e que os mais pobres não estão condenados a permanecer na pobreza para sempre. Mas o que explica essas mudanças ao longo do tempo? Porque alguns países avançam rapidamente, enquanto outros ficam para trás. São exatamente essas perguntas que abordaremos em seguida. Saiba mais sobre: você é mais rico do que o norte-americano mais rico. A revista American Heritage publicou, em outubro de 1998, lista dos norte-americanos mais ricos de todos os tempos. O primeiro lugar coube a John D. Rockefeller, o empresário do petróleo que viveu de 1839 a 1937.
De acordo com os cálculos da revista, sua fortuna equivaleria hoje a 200 bilhões de dólares, mais de 2 vezes a de Bill Gates, o empreendedor do software que é o americano mais rico de hoje. Apesar de sua grande fortuna, Rockefeller não desfrutava de muitos dos confortos a que estamos habituados. Ele não podia assistir à TV, jogar videogames, navegar pela internet ou enviar e-mails. No calor intenso do verão, ele não podia refrescar sua casa com ar-condicionado. Por grande parte de sua vida, não podia viajar de carro ou de avião e não tinha como telefonar a seus parentes e amigos. Se ficasse doente, não poderia se beneficiar de muitos remédios como os antibióticos que os médicos hoje usam rotineiramente para prolongar e melhorar a vida. Agora pense quanto teriam de lhe pagar para que você abrisse mão pelo resto da vida de todos os confortos modernos que Rockefeller desconhecia. Você o faria por 200 bilhões de dólares. Talvez não. E se não o fizesse, seria correto dizer que você está em melhor situação do que John D. Rockefeller, considerado o norte-americano mais rico de todos os tempos. O capítulo anterior discutiu como os índices de preço padrão, usados para comparar somas monetárias de diferentes épocas, não conseguem refletir plenamente a introdução de novos bens na economia. Como resultado, a taxa de inflação é superestimada. O outro lado dessa moeda é que a taxa de crescimento econômico real é subestimada. Pensar na vida de Rockefeller mostra como esse problema pode ser significativo. Por causa dos tremendos avanços da tecnologia, o norte-americano médio de hoje pode ser considerado mais rico do que o norte-americano mais rico há 100 anos, muito embora esse fato esteja perdido nas estatísticas econômicas comuns. Produtividade, seu papel e seus determinantes. Explicar as grandes variações dos padrões de vida por todo o mundo é, de certa forma, muito fácil. Como veremos, a explicação pode ser resumida em uma só palavra: produtividade. Em outro sentido, contudo, as variações internacionais são profundamente complicadas. Para explicar por que as rendas são mais altas em alguns países do que em outros, precisamos analisar os muitos fatores que determinam a produtividade de uma nação. Por que a produtividade é tão importante? Vamos começar nosso estudo da produtividade e do crescimento econômico desenvolvendo um modelo simples baseado no famoso romance Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Como você pode recordar, Robinson Crusoe é um marinheiro que naufragou e está preso em uma ilha deserta. Como vive só Crusoe, pesca seu próprio peixe, cultiva seus legumes e faz suas próprias roupas. Podemos pensar nas atividades dele, sua produção e seu consumo de peixes, legumes e roupas como sendo uma economia simples. Examinando a economia de Crusoe, podemos aprender algumas coisas que também se aplicam a economias mais complexas e realistas. O que determina o padrão de vida de Crusoe? A resposta é óbvia: se ele for hábil em pescar, cultivar legumes e fazer roupas, viverá bem. Se não tiver competência para realizar essas atividades, viverá mal. Como ele só pode consumir o que produz, seu padrão de vida está ligado à sua capacidade produtiva. O termo produtividade se refere à quantidade de bens e serviços que um trabalhador pode produzir por cada hora de trabalho. No caso da economia de Crusoe, é fácil perceber que a produtividade é o determinante-chave do padrão de vida e que o crescimento da produtividade é o determinante-chave do crescimento do padrão de vida. Quanto mais peixes Crusoe puder pescar por hora, mais poderá comer ao jantar. Se ele encontrar um lugar melhor para pescar, sua produtividade aumentará. O aumento da produtividade o deixará em melhor situação, ele pode comer mais peixe ou despender menos tempo pescando e dedicar mais tempo à produção de outros bens que deseje. Produtividade é a quantidade de bens e serviços produzida em cada hora de trabalho de um trabalhador. O papel-chave da produtividade na determinação dos padrões de vida é tão verdadeiro para as nações quanto para os marinheiros presos em uma ilha.
Lembre-se de que o Produto Interno Bruto PIB de um país mede duas coisas ao mesmo tempo: a renda total auferida por todas as pessoas da economia e a despesa total com os bens e serviços produzidos na economia. A razão pela qual o PIB é capaz de medir duas coisas simultaneamente é que, para a economia como um todo, elas precisam ser iguais. Dito de maneira mais simples, a renda de uma economia é igual à produção da economia. Da mesma forma que Crusoe, uma nação só pode gozar de um padrão de vida elevado se puder produzir uma grande quantidade de bens e serviços. Os americanos vivem melhor do que os nigerianos porque os trabalhadores americanos são mais produtivos do que os trabalhadores nigerianos. Os japoneses desfrutaram de um crescimento mais rápido de seu padrão de vida do que os argentinos porque a produtividade dos trabalhadores japoneses cresceu mais rapidamente. De fato, um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é o de que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Assim, para entender as grandes diferenças entre os padrões de vida que observamos em diversos países, ou em diferentes períodos, precisamos nos concentrar na produção de bens e serviços. Mas perceber a ligação entre padrões de vida e produtividade é apenas o primeiro passo. E nos leva naturalmente à próxima pergunta: por que algumas economias são tão melhores do que outras na produção de bens e serviços? Como a produtividade é determinada? Embora a produtividade tenha uma importância singular para determinar o padrão de vida de Robinson Crusoe, são muitos os fatores que a determinam. Crusoe pescará melhor, por exemplo, se tiver mais varas de pesca, se tiver sido treinado nas melhores técnicas de pesca, se sua ilha tiver uma oferta abundante de peixes e se ele inventar uma isca de pesca melhor. Cada um desses determinantes da produtividade de Crusoe, que podemos chamar de capital físico, capital humano, recursos naturais e conhecimento tecnológico, tem sua contraparte em economias mais complexas e realistas. Vamos considerar cada um desses fatores. Capital físico. Os trabalhadores são mais produtivos se dispõem de ferramentas para trabalhar. O estoque de equipamentos e estruturas usado para produzir bens e serviços é chamado de capital físico ou, simplesmente, capital. Por exemplo, quando os marceneiros fabricam móveis, usam serrotes, tornos e brocas de perfurar. Uma quantidade maior de ferramentas permite que o trabalho seja realizado com maior rapidez e precisão. Ou seja, um trabalhador que tenha apenas ferramentas manuais básicas fabricará menos móveis por semana do que outro que tenha equipamento de marcenaria sofisticado e especializado. Capital físico é o estoque de equipamento e estruturas usado para produzir bens e serviços. Como vimos no capítulo 2, os insumos usados para produzir bens e serviços, trabalho, capital etc., são chamados de fatores de produção. Uma característica importante do capital é ser um fator de produção produzido. Ou seja, o capital é um insumo do processo produtivo que foi, no passado, o produto de outro processo produtivo. O marceneiro usa um torno para fazer a perna de uma mesa. Antes disso, o próprio torno foi produção de uma empresa que fabrica tornos. O fabricante de tornos, por sua vez, usou outro equipamento para fazer seu produto. Assim, o capital é um fator de produção usado para produzir todos os tipos de bens e serviços, incluindo mais capital. Capital humano. Um segundo determinante da produtividade é o capital humano. O capital humano é o termo utilizado pelos economistas para designar o conhecimento e as habilidades que os trabalhadores adquirem por meio de educação, treinamento e experiência. O capital humano inclui as habilidades adquiridas nos programas de primeira infância, no ensino fundamental e médio, na universidade e no treinamento no emprego para trabalhadores adultos. Embora a educação, treinamento e experiência sejam menos tangíveis do que tornos, escavadeiras e prédios, o capital humano é semelhante ao capital físico em muitos aspectos. Assim como o capital físico, o capital humano aumenta a capacidade da nação para a produção de bens e serviços.
Da mesma forma que o capital físico, o capital humano é um fator de produção produzido. Produzir capital humano exige insumos sob a forma de professores, bibliotecas e tempo dos estudantes. De fato, os estudantes podem ser vistos como trabalhadores que têm a importante tarefa de produzir o capital humano que será usado na produção futura. Capital humano é o conhecimento e as habilidades que os trabalhadores adquirem por meio da educação, treinamento e experiência. Recursos naturais. Um terceiro determinante da produtividade são os recursos naturais. Recursos naturais são os insumos proporcionados pela natureza, como terra, rios e depósitos minerais. Os recursos naturais se apresentam sob duas formas: renováveis e não renováveis. Uma floresta é um exemplo de recurso natural renovável. Quando uma árvore é derrubada, uma muda pode ser plantada em seu lugar para ser utilizada no futuro. O petróleo é um exemplo de recurso natural não renovável. Como ele é produzido pela natureza ao longo de milhares de anos, sua oferta é limitada. Uma vez esgotadas as reservas de petróleo, é impossível criar mais. As diferenças quanto a recursos naturais são responsáveis por algumas das diferenças entre os padrões de vida pelo mundo. O sucesso histórico dos Estados Unidos foi impulsionado, em parte, pela grande oferta de terras adequadas para a agricultura. Hoje, alguns países do Oriente Médio como Kuwait e Arábia Saudita, são ricos simplesmente porque estão localizados sobre algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Embora os recursos naturais sejam importantes, não são necessários para que uma economia seja altamente eficiente na produção de bens e serviços. O Japão, por exemplo, é um dos países mais ricos do mundo, apesar de ter poucos recursos naturais. O comércio internacional torna possível seu sucesso. O Japão importa muitos dos recursos naturais de que necessita, como petróleo, e exporta bens manufaturados para economias ricas em recursos naturais. Recursos naturais são os insumos para a produção de bens e serviços que são fornecidos pela natureza, como terra, rios e depósitos minerais. Conhecimento tecnológico. Um quarto determinante da produtividade é o conhecimento tecnológico, conhecer as melhores maneiras de produzir bens e serviços. Há 100 anos, a maioria dos norte-americanos trabalhava em fazendas porque a tecnologia agropecuária exigia uma grande quantidade do insumo trabalho para alimentar toda a população. Hoje, graças aos avanços da tecnologia agropecuária, uma pequena fração da população é capaz de produzir alimento suficiente para o país todo. Essa mudança tecnológica disponibilizou mão de obra para a produção de outros bens e serviços. Conhecimento tecnológico é o conhecimento que a sociedade tem das melhores maneiras de produzir bens e serviços. O conhecimento tecnológico assume diversas formas. Algumas tecnologias são de conhecimento comum, depois que alguém as utiliza, todos ficam a par delas. Por exemplo, depois que Henry Ford introduziu com êxito a produção em linhas de montagem, outros fabricantes de automóveis rapidamente seguiram seu exemplo. Outras tecnologias são proprietárias, são conhecidas apenas pela empresa que as descobriu. Por exemplo, apenas a Coca-Cola Company conhece a receita secreta para produzir seu famoso refrigerante. Outras tecnologias ainda são proprietárias por um curto período de tempo. Quando uma empresa farmacêutica descobre uma nova droga, o sistema de patentes lhe confere um direito temporário de fabricação exclusiva. Mas quando a patente expira, outras empresas podem fabricar a droga. Todas essas formas de conhecimento tecnológico são importantes para a produção de bens e serviços da economia. Vale a pena distinguir entre conhecimento tecnológico e capital humano. Embora estejam estreitamente relacionados, há uma diferença importante. O conhecimento tecnológico se refere ao conhecimento que a sociedade tem de como o mundo funciona. O capital humano se refere aos recursos gastos para transmitir esse conhecimento à força de trabalho.
Fazendo uso de uma metáfora relevante, o conhecimento é a qualidade dos livros-texto da sociedade, enquanto o capital humano é a quantidade de tempo que a população dedica à sua leitura. A produtividade dos trabalhadores depende tanto da qualidade dos livros-texto disponíveis quanto do tempo despendido estudando-os. Saiba mais sobre a função de produção. As economistas usam uma função de produção para descrever a relação entre a quantidade de insumos utilizados na produção e a quantidade de produtos obtida. Por exemplo, suponha que Y represente a quantidade produzida, L a quantidade de trabalho, K a quantidade de capital físico, H a quantidade de capital humano e N a quantidade de recursos naturais. Então poderíamos escrever Y igual a F abre parênteses LKH, N fecha parênteses, onde F é uma função que mostra como os insumos são combinados para gerar o produto. A é uma variável que representa a tecnologia produtiva disponível. À medida que a tecnologia é aperfeiçoada, a aumenta, de modo que a economia produz mais a partir de qualquer combinação de insumos dada. Muitas funções de produção têm uma propriedade chamada de retorno constante de escala. Se uma função de produção tem retornos constantes de escala, então a duplicação de todos os insumos faz com que a quantidade produzida também seja duplicada. Matematicamente podemos dizer que uma função de produção tem retornos constantes de escala se para qualquer valor positivo de x, xy igual a f abre parênteses xl, xk, xh, xn fecha parênteses. A duplicação de todos os insumos é representada nessa equação por x igual a 2. O lado direito mostra a duplicação dos insumos, e o lado esquerdo mostra a duplicação da produção. As funções de produção com retornos constantes de escala trazem uma implicação interessante. Para ver qual é, façamos x igual a 1 dividido por L. Então, a equação acima passaria a ser y dividido por L igual a f abre parênteses 1k dividido por L, h dividido por L, n dividido por L fecha parênteses. Observe que y dividido por L é a produção por trabalhador, que é uma medida de produtividade. Essa equação diz que a produtividade depende do capital físico por trabalhador, que é K dividido por L, do capital humano por trabalhador, que é H dividido por L, e dos recursos naturais por trabalhador, que é N dividido por L. A produtividade depende ainda do estado da tecnologia, representado pela variável A. Assim, essa equação proporciona um resumo matemático dos 4 determinantes da produtividade que acabamos de discutir. Estudo de caso. Os recursos naturais são uma limitação ao crescimento. A população do mundo é hoje muito maior do que há um século e muitas pessoas desfrutam de um padrão de vida mais elevado. Há um debate constante sobre se esse crescimento da população e dos padrões de vida pode continuar no futuro. Muitos comentaristas têm argumentado que os recursos naturais estabelecem um limite em relação a quanto as economias do mundo podem crescer. À primeira vista, esse argumento pode parecer difícil de ignorar. Se o mundo tem uma oferta fixa de recursos naturais não renováveis, como será que a população, a produção e os padrões de vida podem continuar a crescer ao longo do tempo? Consequentemente, será que os depósitos de petróleo e minerais não começarão a se esgotar? Quando essas carências começarem a surgir, será que não irão interromper o crescimento econômico e talvez fazer até com que os padrões de vida decaiam? Apesar do apelo aparente de tais argumentos, a maioria dos economistas não está tão preocupada com esses limites ao crescimento quanto se poderia imaginar. Eles argumentam que o progresso tecnológico frequentemente revela meios para evitar esses limites. Se compararmos a economia de hoje com a do passado, veremos diversas maneiras em que houve uma melhora no uso de recursos naturais. Os carros modernos são mais econômicos. As casas novas têm melhor isolamento térmico e precisam de menos energia para aquecimento ou refrigeração. Equipamentos mais eficientes desperdiçam menos petróleo durante o processo de extração.
A reciclagem permite que alguns recursos não renováveis sejam reutilizados. O desenvolvimento de combustíveis alternativos, como o álcool em vez da gasolina, nos permite substituir recursos não renováveis por outros renováveis. Há 50 anos, alguns conservacionistas estavam preocupados com o uso excessivo de estanho e cobre. Na época, esses metais eram commodities cruciais, o estanho era usado para fabricar recipientes para alimentos e o cobre era utilizado para fazer cabos telefônicos. Algumas pessoas defendiam a reciclagem obrigatória e o racionamento do estanho e do cobre, a fim de manter a oferta disponível para as gerações futuras. Hoje, contudo, o plástico substituiu o estanho na fabricação de muitos recipientes de comida e as chamadas telefônicas frequentemente percorrem cabos de fibra óptica que são feitos a partir da areia. O progresso tecnológico tornou recursos naturais que antes eram cruciais, menos necessários. Mas será que todos esses esforços são suficientes para permitir o crescimento econômico continuado? Uma maneira de responder a essa questão é olhar para os preços dos recursos naturais. Em uma economia de mercado, a escassez se reflete nos preços de mercado. Se o mundo estivesse ficando sem recursos naturais, então os preços desses recursos estariam aumentando ao longo do tempo. Mas de fato o oposto está mais próximo da verdade. Os preços da maioria dos recursos naturais corrigidos pela inflação, estão estáveis ou em queda. Parece que nossa capacidade de preservar esses recursos está crescendo mais rapidamente do que a oferta está caindo. Os preços de mercado não nos dão qualquer motivo para acreditar que os recursos naturais sejam uma limitação ao crescimento econômico. Crescimento econômico e políticas públicas. Até aqui determinamos que o padrão de vida de uma sociedade depende de sua capacidade de produzir bens e serviços e que sua produtividade depende do capital físico, do capital humano, dos recursos naturais e do conhecimento tecnológico. Vamos agora nos voltar para a questão com que se deparam os formuladores de políticas de todo o mundo: o que a política governamental pode fazer para aumentar a produtividade e os padrões de vida. A importância da poupança e do investimento. Como o capital é um fator de produção produzido, uma sociedade pode alterar a quantidade de capital de que dispõe. Se hoje a economia produz uma grande quantidade de novos bens de capital, amanhã ela terá um maior estoque de capital e poderá produzir mais de todos os tipos de bens e serviços. Portanto, uma maneira de aumentar a produtividade futura é investir mais recursos correntes na produção de capital. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é o de que as pessoas enfrentam trade-offs. Esse princípio é particularmente importante quando consideramos a acumulação de capital. Como os recursos são escassos, dedicar mais recursos à produção de capital implica dedicar menos recursos à produção de bens e serviços para consumo corrente. Ou seja, para que uma sociedade invista mais em capital, ela deve consumir menos e poupar mais de sua renda corrente. O crescimento que decorre da acumulação de capital não é gratuito, ele exige que a sociedade sacrifique no futuro o consumo de bens e serviços no presente para desfrutar de maior consumo. No próximo capítulo, examinaremos com mais detalhes como os mercados financeiros da economia coordenam a poupança e o investimento. Também examinaremos como as políticas governamentais influenciam as quantidades de poupança e investimento que ocorrem. Nesse ponto, é importante observar que incentivar a poupança e o investimento é uma das maneiras pelas quais o governo pode estimular o crescimento e, no longo prazo, aumentar o padrão de vida da economia. Para entender a importância do investimento para o crescimento econômico, examine a figura 1 que apresenta dados sobre 15 países. O painel A mostra a taxa de crescimento de cada país em um período de 31 anos. Os países estão ordenados por ordem decrescente da taxa de crescimento. O painel B mostra o percentual do PIB que cada país dedica ao investimento. A correlação entre crescimento e investimento é forte, embora não seja perfeita.
Os países que dedicam uma grande parcela de seu PIB ao investimento, como Singapura e Japão, tendem a ter altas taxas de crescimento. Os que dedicam parcelas pequenas do PIB ao investimento, como Ruanda e Bangladesh, tendem a ter baixas taxas de crescimento. Figura 1. Crescimento e investimento. O painel A mostra a taxa de crescimento do PIB per capita de 15 países no período 1960 a 1991. O painel B mostra o percentual do PIB que cada país dedicou ao investimento nesse período. A figura mostra que há uma correlação positiva entre investimento e crescimento. Os estudos que examinam uma lista mais abrangente de países confirmam essa forte correlação entre investimento e crescimento. Há, entretanto, um problema na interpretação desses dados. Como vimos no apêndice do capítulo 2, a correlação entre duas variáveis não estabelece qual delas é a causa e qual é o efeito. É possível que um elevado investimento gere um alto crescimento, mas também é possível que um alto crescimento gere um elevado investimento. Ou talvez que tanto um elevado crescimento quanto um alto investimento sejam causados por uma terceira variável que foi omitida da análise. Os dados por si sós não nos dizem qual a direção da causa. Ainda assim, como a acumulação de capital afeta a produtividade de maneira clara e direta, muitos economistas interpretam esses dados como mostra de que o investimento leva a um crescimento econômico mais rápido. Retornos decrescentes e o efeito de alcance. Suponha que um governo, convencido pelas evidências da figura 1, adote políticas que aumentem a taxa de poupança da nação, o percentual do PIB destinado à poupança, não ao consumo. O que aconteceria? Quando a nação poupa mais, menos recursos são necessários para produzir bens de consumo e há mais recursos disponíveis para produzir bens de capital. Como resultado, o estoque de capital aumenta, levando a uma produtividade crescente e a um crescimento mais rápido do PIB. Mas quanto tempo dura essa alta taxa de crescimento? Na hipótese de que a taxa de poupança permaneça nesse novo nível elevado, será que a taxa de crescimento do PIB se manterá elevada indefinidamente ou apenas por um período de tempo? A visão tradicional sobre o processo de produção é de que o capital está sujeito a retornos decrescentes, ou seja, com um aumento do estoque de capital, o produto adicional gerado por uma unidade adicional de capital cai. Em outras palavras, quando os trabalhadores já dispõem de uma grande quantidade de capital para utilizar na produção de bens e serviços, dar-lhes uma unidade adicional de capital aumenta muito pouco sua produtividade. Por causa dos retornos decrescentes, um aumento da taxa de poupança leva a um maior crescimento apenas durante algum tempo. À medida que a maior taxa de poupança permite maior acumulação de capital, os benefícios do capital adicional se tornam menores com o passar do tempo e o crescimento desacelera. No longo prazo, uma maior taxa de poupança leva a um maior nível de produtividade e renda, mas não há um maior crescimento dessas variáveis. Atingir esse longo prazo, porém, pode levar bastante tempo. De acordo com estudos de dados internacionais sobre crescimento econômico, aumentar a taxa de poupança pode levar a um crescimento substancialmente mais alto por um período de diversas décadas. Retornos decrescentes é a propriedade segundo a qual o benefício de uma unidade adicional de um insumo diminui à medida que a quantidade do insumo aumenta. Os retornos decrescentes ao capital têm outra implicação importante. Contudo, o mais permanecendo constante, é mais fácil para um país crescer rapidamente se ele for relativamente pobre no início do processo. Esse efeito das condições iniciais sobre o crescimento subsequente é por vezes chamado de efeito de alcance. Em países pobres, faltam aos trabalhadores até as ferramentas mais rudimentares e, como resultado, a produtividade é baixa. Pequenos investimentos em capital aumentariam substancialmente a produtividade desses trabalhadores. Por outro lado, os trabalhadores de países ricos têm grandes quantidades de capital à sua disposição e isso explica, em parte, sua alta produtividade.
Mas se a quantidade de capital por trabalhador já é tão elevada, investimentos adicionais de capital têm efeito relativamente pequeno sobre a produtividade. Estudos de dados internacionais sobre crescimento econômico confirmam o efeito de alcance controlando as demais variáveis, tais como o percentual do PIB destinado ao investimento. Os países pobres tendem a crescer a um ritmo mais rápido do que os países ricos. Esse efeito de alcance pode ajudar a explicar alguns dos resultados confusos da figura 1. Durante esse período de 31 anos, os Estados Unidos e a Coreia do Sul destinaram parcelas semelhantes de PIB ao investimento. Mas os Estados Unidos tiveram um crescimento apenas medíocre de cerca de 2%, enquanto a Coreia apresentou um crescimento espetacular de mais de 6%. A explicação está no efeito de alcance. Em 1960, o PIB per capita da Coreia era menos do que 1/10 do nível dos Estados Unidos, em parte porque o investimento anterior tinha sido muito baixo. Com um pequeno estoque inicial de capital, os benefícios da acumulação de capital foram muito maiores na Coreia, o que lhe proporcionou uma maior taxa de crescimento subsequente. O efeito de alcance surge também em outros aspectos da vida. Quando uma escola concede um prêmio no final do ano ao aluno que apresentou melhor aproveitamento, o aluno agraciado costuma ser alguém que começou o ano com desempenho relativamente fraco. Os alunos que começam o ano sem estudar têm maior facilidade para melhorar do que os que sempre estudaram muito. Observe que é bom ser o aluno de melhor aproveitamento dado o ponto de partida, mas é ainda melhor ser o melhor aluno. De forma similar, o crescimento econômico nas últimas décadas foi muito mais rápido na Coreia do Sul do que nos Estados Unidos, mas o PIB per capita ainda é maior nos Estados Unidos. Efeito de alcance é a propriedade pela qual países que partem de um patamar pobre crescem mais rapidamente do que países que partem de um patamar rico. Investimento estrangeiro. Até aqui discutimos como as políticas que têm por objetivo aumentar a taxa de poupança de um país podem aumentar o investimento e, com isso, o crescimento econômico de longo prazo. Mas a poupança dos residentes não é a única maneira pela qual um país pode investir em novo capital. A outra maneira é o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro assume várias formas. A Ford Motor Company poderia construir uma fábrica de carros no México. Um investimento de capital que é possuído e operado por uma entidade estrangeira é chamado de investimento estrangeiro direto. Alternativamente, um norte-americano poderia comprar ações de uma empresa mexicana, ou seja, comprar uma participação na propriedade da empresa. A empresa mexicana poderia, então, usar os recursos obtidos com a venda de ações para construir uma nova fábrica. Um investimento financiado com dinheiro estrangeiro, mas operado por residentes, é chamado de investimento estrangeiro de portfólio. Nos dois casos, os norte-americanos proporcionam os recursos necessários para aumentar o estoque de capital do México. Ou seja, a poupança norte-americana está sendo usada para financiar investimento mexicano. Quando estrangeiros investem em um país, eles o fazem porque esperam obter um retorno sobre seu investimento. A fábrica de carros da Ford aumenta o estoque de capital mexicano e, com isso, aumenta a produtividade e o PIB do México. Mas a Ford leva parte dessa renda adicional de volta aos Estados Unidos, sob a forma de lucros. De forma similar, quando um investidor americano compra ações mexicanas, tem direito a uma parte do lucro obtido pela empresa mexicana. Assim, as medidas de prosperidade econômica, o PIB e o PNB, são afetadas de forma diferenciada pelo investimento estrangeiro. Lembre-se de que o Produto Interno Bruto (PIB) é a renda obtida dentro de um país tanto por residentes quanto por não residentes, enquanto o Produto Nacional Bruto (PNB) é a renda obtida pelos residentes de um país tanto dentro do país quanto no exterior. Quando a Ford abre sua fábrica no México, parte da renda gerada vai para pessoas que não vivem no México.
Como resultado, o investimento estrangeiro no México aumenta a renda dos mexicanos, medida pelo PNB, em menor medida do que aumenta a produção do México, medida pelo PIB. Ainda assim, o investimento estrangeiro é uma maneira pela qual os países podem crescer. Mesmo que parte dos benefícios desse investimento retorne ao proprietário estrangeiro, o investimento aumenta o estoque de capital da economia, levando a maior produtividade e maiores salários. Além disso, o investimento estrangeiro é uma maneira pela qual os países pobres podem aprender tecnologias avançadas desenvolvidas e usadas por países mais ricos. Por essas razões, muitos economistas que assessoram governos de países menos desenvolvidos apoiam políticas que incentivam o investimento estrangeiro. Isso muitas vezes significa remover restrições que esses governos impuseram anteriormente à propriedade estrangeira do capital. Uma organização que procura incentivar o fluxo de capital para os países pobres é o Banco Mundial. Essa organização internacional capta recursos dos países avançados como os Estados Unidos, e os utiliza para conceder empréstimos a países menos desenvolvidos de forma que eles possam investir em estradas, saneamento básico, escolas e outros tipos de capital. E também oferece a esses países assessoria sobre como empregar melhor os recursos. O Banco Mundial, junto com sua instituição co-irmã, o Fundo Monetário Internacional, foi estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. Uma lição aprendida com a guerra foi a de que as dificuldades econômicas muitas vezes levam a turbulências políticas, tensões militares e conflitos internacionais. Portanto, todos os países têm interesse em promover a prosperidade econômica em todo o mundo. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional visam atingir esse objetivo comum. Notícias. Promovendo o capital humano. Gary Becker ganhou o Prêmio Nobel de Economia em parte por causa de seu trabalho pioneiro sobre o capital humano. Para muitos países, ele argumenta, esta é a chave para o crescimento econômico. Subornar os pais do terceiro mundo para que mantenham seus filhos na escola. Muitos norte-americanos bem-intencionados, incluindo estudantes universitários e organizações religiosas, atacaram a Nike Inc. e outras empresas acusadas de utilizar mão de obra infantil em suas fábricas localizadas em países pobres. Concordo que alguma coisa deveria ser feita para salvar as crianças das desanimadoras perspectivas econômicas de longo prazo. Entretanto, políticas eficazes precisam reconhecer que a causa fundamental do trabalho infantil está na pobreza, não na ganância dos empregadores estrangeiros e locais. Para combater os efeitos da pobreza, as mães pobres devem ser subornadas para manter seus filhos na escola por mais tempo. Realmente, as famílias pobres do Brasil, do México, do Zaire, da Índia e de muitas outras nações colocam seus filhos para trabalhar porque suas pequenas rendas ajudam a comprar alimento e remédios para eles mesmos e para seus irmãos mais novos. Embora os pais possam reconhecer que a escola melhoraria as habilidades de trabalho comerciáveis de seus filhos mais adiante, em suas vidas, eles não podem se dar ao luxo de retirá-los do mercado de trabalho. Essencialmente, o trabalho infantil é o resultado de um conflito entre os interesses econômicos de curto prazo dos pais e os interesses econômicos de longo prazo dos filhos. O crescimento econômico adequado sempre elimina o trabalho infantil, mesmo quando não há leis que o proíbam. Mas as nações pobres não precisam esperar até enriquecerem. As soluções de curto prazo. Muitos países têm leis que tornam obrigatório o ensino até os 15 anos de idade, aproximadamente, mas essas leis são de difícil aplicação principalmente nas áreas rurais e nas zonas pobres das grandes cidades. As famílias que querem que seus filhos trabalhem simplesmente deixam de mandá-los para a escola, ou as crianças apresentam altos índices de absenteísmo. As autoridades relutam em punir os pais das crianças trabalhadoras, talvez porque reconheçam que o problema não é egoísmo, mas pobreza. Proponho um caminho melhor: dar aos pais um incentivo financeiro para manter seus filhos na escola por mais tempo.
As mães pobres deveriam receber algo se as escolas atestassem que seus filhos frequentam regularmente as aulas. Os pais deveriam ser fortemente motivados a mandar seus filhos para a escola, mesmo quando as crianças não quiserem ir se esses pagamentos não forem muito menores do que aquilo que as crianças ganhariam trabalhando. A maioria dos pais pobres contribuiria com prazer com algo para aumentar as chances de seus filhos no longo prazo, mas reluta em suportar toda a responsabilidade. Venho propondo isso há algum tempo, e o governo mexicano deu início a um programa assim, chamado Progresa, que abrange 2 milhões de famílias muito pobres em Chiapas e outras áreas rurais. As mães cujos filhos frequentam as aulas regularmente passam de ano e por exames médicos regulares recebem um pagamento mensal do governo central. Esses pagamentos são, em média, de $25 por família. A maioria das famílias pobres do México ganha apenas cerca de $100 por mês. Um aumento percentual tão grande deve ter um efeito perceptível sobre seu comportamento. As famílias pobres de países subdesenvolvidos cujos filhos estudam costumam retirar suas filhas da escola quando elas ficam adolescentes. Isso tende a perpetuar desigualdades econômicas, já que os filhos de mulheres que receberam pouca educação tendem também a ter educação ruim. O Progresa procura combater essa tendência ao favorecimento da educação dos filhos homens mais velhos, pagando um pouco mais às famílias que mantêm suas filhas adolescentes matriculadas. Essa abordagem pioneira do México parece ser muito bem sucedida. Uma avaliação preparada para uma conferência econômica realizada no Chile em outubro mostra que, após poucos anos, o Progresa melhorou significativamente a educação dos filhos de famílias mexicanas muito pobres. E reduziu a disparidade educacional entre meninas e meninos e a participação de crianças na força de trabalho. É claro que os governos precisam de receita fiscal para financiar programas como o Progresa. Um bom ponto de partida seria reconhecer que o México e muitos outros países subdesenvolvidos costumam gastar muito com as universidades e outras instituições de ensino dedicadas às elites. A redistribuição de parte desses gastos em favor dos pobres reduziria a desigualdade e estimularia um crescimento econômico mais rápido. Uma educação básica generalizada é mais eficaz na promoção do desenvolvimento econômico do que subsídios generosos para os estudantes mais ricos que frequentam a universidade. Os críticos da mão de obra infantil gastariam melhor seu tempo se atacassem não as políticas de emprego estrangeiro das multinacionais, mas as políticas sociais dos governos dos países pobres, que são as verdadeiras responsáveis pela existência do trabalho infantil nesses países. Esses governos, e talvez organizações internacionais como o Banco Mundial, deveriam seguir o exemplo do México e introduzir programas que paguem as mães pobres para que mantenham seus filhos e filhas na escola e fora da força de trabalho. Educação. A educação, que é o investimento em capital humano, é pelo menos tão importante quanto o investimento em capital físico para o sucesso econômico de longo prazo de um país. Historicamente, nos Estados Unidos, cada ano de estudo eleva o salário de uma pessoa em 10%, em média. Em países menos desenvolvidos, onde o capital humano é especialmente escasso, o hiato entre os salários dos trabalhadores instruídos e não instruídos é ainda maior. Assim, uma maneira pela qual a política governamental pode elevar o padrão de vida é oferecer boas escolas e incentivar a população a utilizá-las. O investimento em capital humano, assim como o investimento em capital físico, tem um custo de oportunidade. Quando os estudantes estão na escola, abrem mão dos salários que poderiam ganhar. Em países menos desenvolvidos, as crianças frequentemente abandonam a escola muito jovens, ainda que o benefício da educação seja muito alto, simplesmente porque seu trabalho é necessário para ajudar a manter a família. Alguns economistas argumentam que o capital humano é particularmente importante para o crescimento econômico porque propaga externalidades positivas. Uma externalidade é o efeito das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de quem esteja próximo.
Uma pessoa instruída, por exemplo, poderia gerar novas ideias sobre a melhor forma de produzir bens e serviços. Se essas ideias entrarem para o conjunto de conhecimentos de uma sociedade, de modo que todos possam usá-las, então essas ideias serão uma externalidade da educação. Nesse caso, o retorno da instrução para a sociedade é ainda maior do que o retorno para o indivíduo. Esse argumento justificaria os grandes subsídios ao investimento em capital humano que observamos sob a forma de educação pública. Um problema que alguns países pobres enfrentam é a fuga de cérebros, a emigração de muitos dos trabalhadores mais instruídos para países ricos, onde eles podem desfrutar de um padrão de vida mais elevado. Se o capital humano tem externalidades positivas, essa fuga de cérebros deixaria as pessoas que ficam para trás ainda mais pobres do que antes. Esse problema cria um dilema para os formuladores de políticas. Por um lado, os Estados Unidos e outros países ricos têm os melhores sistemas de educação superior e seria natural que os países mais pobres enviassem seus melhores alunos para o exterior, a fim de melhorar sua instrução. Por outro lado, esses alunos que passaram algum tempo fora podem decidir não voltar para seus países de origem, e essa fuga de cérebros reduzirá ainda mais o estoque de capital humano da nação pobre. Direitos de propriedade e estabilidade política. Outra maneira pela qual os formuladores de políticas públicas podem incentivar o crescimento econômico é protegendo os direitos de propriedade e promovendo a estabilidade política. Como observamos ao discutir a interdependência econômica no capítulo 3, a produção nas economias de mercado resulta das interações entre milhões de indivíduos e empresas. Quando você compra um carro, por exemplo, está comprando a produção de uma concessionária de carros, de um fabricante de carros, de uma siderúrgica, de uma mineradora de ferro, e assim por diante. Essa divisão da produção entre muitas empresas permite que os fatores de produção da economia sejam usados da maneira mais eficaz possível. Para atingir esse resultado, a economia tem de coordenar as transações entre as empresas e entre elas e os consumidores. As economias de mercado alcançam essa coordenação por meio dos preços de mercado. Ou seja, os preços de mercado são o instrumento com que a mão invisível do mercado equilibra a oferta e a demanda. Um pré-requisito importante para o funcionamento do sistema de preços é um respeito amplo na economia pelos direitos de propriedade. Os direitos de propriedade referem-se à capacidade das pessoas de exercer autoridade sobre os recursos que possuem. Uma empresa mineradora não se dará ao trabalho de extrair minério de ferro se achar que esse minério será roubado. Ela só irá operar se tiver certeza de que irá se beneficiar da venda subsequente do minério extraído. Por isso, os tribunais desempenham um papel importante nas economias de mercado, eles fazem com que os direitos de propriedade sejam cumpridos. Por meio do sistema de justiça penal, os tribunais desencorajam o roubo. Além disso, por meio do sistema de justiça civil, os tribunais garantem que compradores e vendedores respeitem os contratos. Embora nos países desenvolvidos os direitos de propriedade sejam considerados garantidos, aqueles que vivem nos países menos desenvolvidos sabem que a ausência dos direitos de propriedade pode representar um problema. Em muitos países, o sistema de justiça não funciona bem. É difícil fazer com que os contratos sejam cumpridos, e fraudes frequentemente ficam impunes. Em casos mais extremos, o governo não somente falha ao fazer com que os direitos de propriedade sejam cumpridos, como também os infringe. Para fazer negócios em alguns países, a expectativa é de que as empresas precisem subornar funcionários públicos importantes. Essa corrupção impede o poder de coordenação dos mercados. E também desestimula a poupança interna e o investimento estrangeiro. Uma ameaça aos direitos de propriedade é a instabilidade política. Quando revoluções e golpes de Estado ocorrem com frequência, não se sabe se os direitos de propriedade serão respeitados no futuro.
Se um governo revolucionário confiscar o capital de algumas empresas, como aconteceu com frequência após revoluções comunistas, os residentes terão menos incentivos para poupar, investir e iniciar novos negócios. Ao mesmo tempo, os estrangeiros terão menos incentivos para investir no país. Até uma ameaça de revolução pode servir para deprimir o padrão de vida de um país. Portanto, a prosperidade econômica depende, em parte, da prosperidade política. Um país que tenha um sistema judiciário eficiente, funcionários públicos honestos e uma constituição estável irá desfrutar de um padrão de vida econômica mais elevado do que outro que tenha um sistema judiciário fraco, funcionários corruptos e revoluções e golpes de Estado frequentes. Livre comércio. Alguns dos países mais pobres do mundo tentaram atingir um crescimento econômico mais rápido adotando políticas voltadas para dentro. Essas políticas têm por objetivo aumentar a produtividade e os padrões de vida dentro do país, evitando interação com o resto do mundo. Essa abordagem obtém o apoio de algumas empresas locais que reivindicam proteção contra concorrentes estrangeiros para competir e crescer. O argumento da indústria nascente, juntamente com uma desconfiança generalizada em relação aos estrangeiros, por vezes tem levado os formuladores de políticas de países menos desenvolvidos a impor tarifas e outras restrições ao comércio. A maioria dos economistas de hoje acredita que os países pobres se dão melhor quando adotam políticas voltadas para fora que os integrem à economia mundial. Quando estudamos o comércio internacional no início do livro, vimos como ele pode melhorar o bem-estar econômico dos cidadãos de um país. O comércio é, de certa forma, um tipo de tecnologia. Quando um país exporta trigo e importa aço, beneficia-se da mesma forma que se tivesse inventado uma tecnologia capaz de transformar trigo em aço. Portanto, um país que elimine as restrições ao comércio experimentará o mesmo tipo de crescimento econômico que ocorreria após um grande avanço tecnológico. O impacto negativo da orientação para dentro torna-se claro quando se leva em consideração o pequeno tamanho de muitas economias menos desenvolvidas. O PIB total da Argentina, por exemplo, é próximo do da cidade de Filadélfia. Imagine o que aconteceria se a Câmara Municipal da Filadélfia proibisse os seus habitantes de comerciar com pessoas de fora dos limites da cidade. Sem poder tirar vantagens dos ganhos comerciais, a cidade precisaria produzir tudo o que consumisse. Também teria de produzir todos os seus bens de capital, em vez de importar equipamentos de ponta de outras cidades. Os padrões de vida da Filadélfia cairiam imediatamente e o problema provavelmente só pioraria com o tempo. Foi exatamente o que aconteceu quando a Argentina adotou políticas voltadas para dentro durante grande parte do século XX. Por outro lado, países que adotaram políticas voltadas para fora, como Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, têm desfrutado de taxas elevadas de crescimento econômico. O montante do comércio de uma nação com outras é determinado não só pela política do governo, mas também pela geografia. Países com bons portos marítimos naturais têm mais facilidade para comerciar com outros países do que aqueles que não dispõem desse recurso. Não é coincidência que muitas das grandes cidades do mundo, como Nova York, São Francisco e Hong Kong, estejam perto dos oceanos. De forma similar como os países sem saída para o mar têm maior dificuldade para comerciar internacionalmente tendem a ter níveis de renda menores do que os países que têm fácil acesso às vias marítimas. Pesquisa e desenvolvimento. A principal razão pela qual os padrões de vida são mais elevados hoje do que há um século é o avanço do conhecimento tecnológico. O telefone, o transistor, o computador e o motor de combustão interna estão entre as milhares de inovações que melhoraram a capacidade de produzir bens e serviços. Embora a maior parte dos avanços tecnológicos venha de pesquisas realizadas por empresas privadas e inventores individuais, há também um interesse público em promover esses esforços.
Em grande medida, o conhecimento é um bem público, uma vez que alguém tenha uma ideia, essa ideia entra para o conjunto de conhecimentos da sociedade e outras pessoas podem fazer livre uso dela. Da mesma forma que o governo tem um papel na oferta de bens públicos, como a defesa nacional também tem um papel a desempenhar no incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias. O governo americano há tempos desempenha um papel importante na criação e disseminação do conhecimento tecnológico. Há um século, o governo patrocinava a pesquisa de métodos de produção agrícola e aconselhava os agricultores sobre como usar melhor a terra. Mais recentemente, o governo americano, por meio da Força Aérea e da NASA, sustentou a pesquisa aeroespacial. Como resultado, os Estados Unidos tornaram-se líderes na produção de foguetes e aviões. O governo continua a incentivar o avanço do conhecimento com bolsas de pesquisa da National Science Foundation e do National Institute of Health, além de deduções de impostos para as empresas que se dedicam à pesquisa e desenvolvimento. Outra maneira pela qual a política governamental incentiva a pesquisa é por meio do sistema de patentes. Quando uma pessoa ou empresa inventa um novo produto, como uma nova droga, por exemplo, o inventor pode solicitar uma patente. Se o produto for considerado realmente original, o governo concede a patente que dá ao inventor direito exclusivo de fabricação do produto por um número determinado de anos. Em essência, a patente dá ao inventor direito de propriedade sobre sua invenção, tornando a nova ideia um bem privado, em vez de um bem público. Ao permitir que os inventores lucrem com seus inventos, ainda que só temporariamente, o sistema de patentes aumenta o incentivo para que indivíduos e empresas se dediquem à pesquisa. Estudo de caso: a desaceleração e a aceleração da produtividade. A taxa de crescimento da produtividade não é nada estável e confiável. Medida pela produção por hora trabalhada nas empresas americanas, a produtividade cresceu a uma taxa média de 3,2% ao ano de 1959 a 1973. Depois disso, a produtividade diminuiu a velocidade e, de 1973 a 1995 cresceu apenas 1,5% ao ano. A produtividade voltou a acelerar em 1995, crescendo 2,6% ao ano em média pelos 6 anos seguintes. Os efeitos dessas mudanças no crescimento da produtividade podem ser vistos facilmente. A produtividade se reflete nos salários reais e na renda das famílias. Quando o crescimento da produtividade desacelerou, o trabalhador típico passou a receber aumentos menores, ajustados pela inflação, e muitas pessoas experimentaram uma sensação geral de ansiedade econômica. Acumulada ao longo de muitos anos, até uma pequena variação do crescimento da produtividade tem um efeito profundo. Se não tivesse ocorrido a desaceleração de 1973, a renda do norte-americano médio seria, hoje, cerca de 50% mais elevada. De forma similar, a aceleração no crescimento da produtividade em 1995 já elevou a renda real em cerca de 7%. As causas dessas variações do crescimento da produtividade são mais difíceis de se compreender. Um fato está bem estabelecido: essas alterações não podem ser atribuídas aos fatores de produção que são mais facilmente mensuráveis. Os economistas podem medir diretamente a quantidade de capital físico disponível para os trabalhadores. Também podem medir o capital humano sob a forma de anos de instrução. Parece que a desaceleração e a aceleração do crescimento da produtividade não podem ser atribuídas fundamentalmente a variações desses insumos. A tecnologia é um dos poucos culpados restantes. Ou seja, tendo sido excluídas as demais explicações, muitos economistas atribuem a desaceleração e a aceleração do crescimento econômico a mudanças na criação de novas ideias sobre como produzir bens e serviços. Essa explicação é difícil de confirmar ou refutar porque a quantidade de ideias é difícil de medir, mas a hipótese é plausível.
A aceleração do crescimento da produtividade em 1995 coincidiu com o rápido crescimento da tecnologia da informação e da internet. O que o futuro reserva para o progresso tecnológico e o crescimento econômico. A história nos dá poucos motivos para confiar em qualquer previsão. Nem a desaceleração nem a aceleração da produtividade foram previstas por muitos analistas antes de terem ocorrido. A história, entretanto, pode nos dar uma percepção do que é uma taxa normal de progresso tecnológico. A figura 2 mostra o crescimento médio do PIB real per capita no mundo desenvolvido desde 1870. A desaceleração da produtividade é evidente por volta de 1970, a taxa de crescimento caiu de 3,7% para 2,2%. A aceleração da produtividade está ausente desses dados porque é breve e é um fenômeno que ocorreu principalmente nos Estados Unidos. Essa figura mostra uma importante lição: se comparada à maior parte da história, a anomalia é o crescimento acelerado durante as décadas de 50 e 60. Talvez as décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial tenham sido um período de avanço tecnológico anormalmente acelerado e o crescimento tenha desacelerado em 1973 simplesmente porque o progresso tecnológico estava retornando a uma taxa mais normal. Figura 2. Crescimento do PIB real per capita. Esta figura mostra a taxa média de crescimento do PIB real per capita das economias avançadas, incluindo os principais países da Europa, o Canadá, os Estados Unidos, o Japão e a Austrália. Observe que a taxa de crescimento aumentou substancialmente após 1950 e caiu após 1970. Crescimento populacional. Os economistas e outros cientistas sociais há muito debatem sobre os efeitos do crescimento populacional em uma sociedade. O efeito mais direto se dá sobre o tamanho da força de trabalho. Uma grande população significa que há mais trabalhadores para produzir bens e serviços. Ao mesmo tempo, significa que há mais pessoas para consumir esses bens e serviços. Além desses efeitos óbvios, o crescimento populacional interage com outros fatores de produção de maneiras menos evidentes e mais abertas ao debate. Expandindo o aproveitamento dos recursos naturais. Thomas Robert Malthus 1766 a 1834, um pastor e pensador econômico inglês, é famoso por seu livro Ensaios sobre o Princípio da População. Nele, Malthus apresentou o que pode ser a previsão mais aterradora da história. Malthus argumentou que um crescimento constante da população sobrecarregaria cada vez mais a capacidade da sociedade de se prover. Como resultado, a humanidade estaria condenada a viver para sempre na pobreza. A lógica de Malthus era simples. Ele começou pela observação de que o alimento é necessário para a existência do homem, e de que a paixão entre os sexos é necessária e continuará próxima de seu estado atual. E concluiu que o vigor da população é infinitamente maior do que a capacidade que a Terra tem de produzir subsistência para o homem. De acordo com Malthus, os únicos controles sobre o crescimento populacional seriam a miséria e o vício. As tentativas das instituições de caridade e dos governos de atenuar a pobreza eram contraproducentes, argumentava ele, porque simplesmente permitiam que os pobres tivessem mais filhos, colocando um peso ainda maior sobre a capacidade produtiva da sociedade. Felizmente, a terrível previsão de Malthus estava longe de se concretizar. Embora a população mundial tenha se multiplicado por 6 nos 2 últimos séculos, os padrões de vida em torno do mundo estão mais altos, em média. Por causa do crescimento econômico, a fome e a desnutrição crônica são menos comuns hoje do que nos tempos de Malthus. A fome ainda ocorre, porém ela é mais frequentemente o resultado da má distribuição de renda ou da instabilidade política do que de uma produção inadequada de alimentos. Onde Malthus errou. Como vimos num estudo de caso deste capítulo, o crescimento da capacidade de invenção da humanidade contrabalançou os efeitos de uma população maior.
Os pesticidas, os fertilizantes, as fazendas com equipamentos mecanizados, as novas variedades de cultivo e outros avanços tecnológicos que Malthus jamais imaginou permitiram que cada agricultor alimentasse um número crescente de pessoas. Mesmo com mais bocas para alimentar, são necessários menos fazendeiros porque cada um deles é altamente produtivo, diluindo o estoque de capital. Enquanto Malthus se preocupou com os efeitos da população sobre o uso dos recursos naturais, algumas teorias modernas do crescimento econômico enfatizam seus efeitos sobre a acumulação de capital. De acordo com essas teorias, um crescimento populacional elevado reduz o PIB por trabalhador porque o crescimento rápido do número de trabalhadores faz com que o estoque de capital seja distribuído entre mais pessoas. Em outras palavras, quando o crescimento populacional é rápido, cada trabalhador fica equipado com menos capital. Uma menor quantidade de capital por trabalhador leva a uma menor produtividade e a um menor PIB por trabalhador. Esse problema é mais aparente no caso do capital humano. Países com alto crescimento populacional têm um grande número de crianças em idade escolar. Isso impõe um peso maior sobre o sistema educacional. Não é de surpreender, portanto, que a escolaridade seja menor em países com alto crescimento populacional. As diferenças de crescimento populacional em torno do mundo são grandes. Nos países desenvolvidos como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, a população tem crescido somente cerca de 1% ao ano nas últimas décadas e espera-se que cresça ainda mais lentamente no futuro. Por outro lado, em muitos países pobres da África, a população cresce cerca de 3% ao ano. A essa taxa, a população dobra a cada 23 anos. Esse rápido crescimento populacional faz com que seja mais difícil dotar os trabalhadores com as ferramentas e habilidades de que precisam para atingir níveis mais elevados de produtividade. Embora o rápido crescimento populacional não seja a principal razão pela qual os países menos desenvolvidos são pobres, alguns analistas acreditam que a redução na taxa de crescimento populacional poderia ajudar esses países a elevar seus padrões de vida. Em alguns países, esse objetivo está sendo atingido diretamente com leis que regulamentam o número de filhos que cada família pode ter. A China, por exemplo, só permite um filho por família. Os casais que infringem essa lei estão sujeitos a multas substanciais. Em países com maior grau de liberdade, o objetivo de redução do crescimento populacional é atingido menos diretamente por meio de uma maior conscientização das técnicas de controle de natalidade. Outra maneira pela qual os países podem influenciar o crescimento populacional é aplicar um dos 10 princípios de economia. As pessoas respondem a incentivos. Ter um filho, como qualquer decisão, tem um custo de oportunidade. Quando o custo de oportunidade aumentar, as pessoas optaram por ter famílias menores. Mais especificamente, as mulheres que têm a oportunidade de receber uma boa educação e empregos desejáveis tendem a querer menos filhos do que as que têm menos oportunidades de trabalho fora de casa. Assim, políticas que promovem tratamento igual para as mulheres são um meio pelo qual as economias menos desenvolvidas podem reduzir a taxa de crescimento populacional e talvez aumentar seus padrões de vida. Promovendo o progresso tecnológico. Embora o rápido crescimento populacional possa deprimir a prosperidade econômica, reduzindo o capital disponível para cada trabalhador, ele também pode trazer alguns benefícios. Alguns economistas sugeriram que o crescimento populacional mundial tem sido um mecanismo de progresso tecnológico e prosperidade econômica. O mecanismo é simples: se há mais pessoas, então há mais cientistas, inventores e engenheiros para contribuir para o avanço tecnológico, o que beneficia a todos. O economista Michael Kremer proporcionou alguma sustentação a essa hipótese em um artigo intitulado Population Growth in the Technological Trend, 1 Million BC to 1990, publicado no Quarterly Journal of Economics, em 1993.
Krimer começa por observar que durante a longa história da humanidade, as taxas de crescimento mundial aumentaram juntamente com a população do mundo. Por exemplo, o crescimento mundial foi mais rápido quando a população estava em 1 bilhão de pessoas, o que se deu em torno de 1800 do que quando a população era de apenas 100 milhões por volta de 500 AC. Esse fato é consistente com a hipótese de que ter um maior número de pessoas leva a um maior progresso tecnológico. A segunda parte da evidência de Krimer vem de uma comparação de diferentes regiões do mundo. O derretimento das calotas polares no fim da Idade do Gelo, em torno de 10.000 AC, fez submergir as pontes terrestres e separou o mundo em diversas regiões distintas que não puderam se comunicar umas com as outras por milhares de anos. Se o progresso tecnológico é mais rápido quando há mais pessoas para descobrir coisas, então as regiões maiores devem ter experimentado um crescimento mais rápido. Segundo Krimer, foi exatamente isso que ocorreu. A região mais bem-sucedida do mundo em 1500, quando Colombo restabeleceu o contato tecnológico, abrangia as civilizações do Velho Mundo da grande região da Eurásia-África. Depois vinham as civilizações Azteca e Maia das Américas, seguidas dos caçadores da Austrália e, finalmente, os povos primitivos da Tasmânia, a quem faltavam até mesmo o fogo e a maioria das ferramentas de pedra e osso. A menor região isolada era a Ilha Flinders, uma minúscula ilha entre a Tasmânia e a Austrália. Com a menor população, a Ilha Flinders teve um mínimo de oportunidades de avanço tecnológico e, de fato, parece ter regredido. Em torno de 3.000 AC, a sociedade humana da ilha desapareceu completamente. Uma numerosa população, concluiu Krimer, é um pré-requisito para o avanço tecnológico. Notícias. Uma solução para os problemas da África. Em 2000, a renda média na África subsaariana foi de $480. Por quê? Eis uma análise de Jeffrey Sachs, assessor de governos de todo o mundo e crítico do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI, as organizações internacionais que concedem conselhos e financiamentos a países em dificuldades. Crescimento na África, é possível. Na velha história, o camponês vai ao padre pedir conselhos para salvar suas galinhas que estão morrendo. O padre recomenda orações, mas as galinhas continuam a morrer. Então o padre recomenda música no galinheiro, mas as mortes prosseguem. Ponderando novamente, o padre recomenda pintar o galinheiro em cores alegres. Finalmente todas as galinhas morrem. Que pena, diz o padre ao camponês, eu ainda tinha tantas boas ideias. Desde sua independência, os países africanos têm se voltado às nações doadoras, frequentemente seus antigos senhores coloniais, e às instituições financeiras internacionais para obter orientação sobre crescimento. De fato, desde o início da crise do endividamento africano, na década de 1980, esse aconselhamento virou uma espécie de curadoria econômica, em que as políticas de muitas nações africanas são decididas em um ciclo aparentemente interminável de reuniões com o FMI, o Banco Mundial e os doadores e credores. Que pena! Tantas ideias boas e tão poucos resultados. O FMI e o Banco Mundial poderiam ser absolvidos da responsabilidade pelo lento crescimento se a África fosse estruturalmente incapaz de crescer a taxas vistas em outras partes do mundo ou se o baixo crescimento do continente fosse um mistério insondável. Mas as taxas de crescimento da África não têm nada de misterioso. Estudos comparativos de crescimento entre países mostram que o crescimento per capita está ligado a 4 fatores. Em primeiro lugar, ao nível de renda inicial do país, com os países pobres tendendo a crescer mais rapidamente do que os países mais ricos. Em segundo lugar, a extensão da orientação geral para o mercado, incluindo abertura comercial, liberalização do mercado interno, propriedade privada em vez de estatal, proteção dos direitos de propriedade privada e baixas alíquotas marginais de imposto. Em terceiro lugar, a taxa de poupança nacional, que por sua vez é fortemente afetada pela taxa de poupança do próprio governo.
E em quarto lugar, a estrutura geográfica e de recursos da economia. Esses 4 fatores podem explicar, amplamente, as dificuldades que a África tem de crescer no longo prazo. Embora devesse ter crescido mais rapidamente do que outras áreas em desenvolvimento por causa de sua renda per capita relativamente baixa, e portanto, maior oportunidade de obter um efeito de alcance, a África cresceu mais lentamente. Isso se deve principalmente a altíssimas barreiras ao comércio, a alíquotas excessivas, a baixas taxas de poupança e a condições estruturais adversas, incluindo uma alta incidência de falta de acessos para o mar. 15 dos 53 países não os têm. Se as políticas detêm grande parte da culpa, então por que foram adotadas? Não é difícil discernir as origens históricas da orientação antimercado da África. Após quase um século de depredações coloniais, é compreensível que as nações africanas enxerguem, ainda que erroneamente, o livre comércio e o capital estrangeiro como ameaças à soberania nacional. Como na Indonésia de Sukarno, na Índia de Nero e na Argentina de Perón, a autossuficiência e a liderança do Estado, incluindo a propriedade estatal de grande parte da indústria, tornaram-se os orientadores da economia. Como resultado, grande parte da África entrou em um exílio econômico autoimposto. Em 1775, Adam Smith fez uma famosa observação: pouco mais é exigido para que um Estado, saindo do maior barbarismo, seja levado ao mais alto grau de opulência do que paz, impostos simples e uma tolerável administração da justiça. Uma agenda para o crescimento não precisa ser longa e complexa. Vamos analisar cada um desses pontos. A paz, é claro, não é tão fácil de se garantir, mas as condições para a paz no continente são melhores do que sugerem as manchetes assustadoras de hoje. Diversos dos grandes conflitos que assolaram o continente terminaram ou estão próximos disso. Os desastres em andamento, como na Libéria, em Ruanda e na Somália, teriam sido melhor contidos se o Ocidente estivesse disposto a oferecer um modesto apoio a esforços de manutenção da paz baseados em iniciativas africanas. Impostos simples estão dentro do âmbito do FMI e do Banco Mundial. Aqui, contudo, o FMI pode ser considerado culpado de negligência. As nações africanas precisam de impostos simples, baixos, e com metas modestas de receita como percentual do PIB. Impostos simples são essenciais para o comércio internacional, já que o crescimento próspero dependerá, mais do que tudo, da integração econômica com o resto do mundo. O exílio, em grande parte autoimposto, da África em relação aos mercados mundiais pode terminar rapidamente, bastando cortar as tarifas de importação e acabar com os impostos sobre a exportação de produtos agrícolas. As alíquotas do imposto sobre a renda das empresas deveriam ser reduzidas. Adam Smith falou de uma administração tolerável da justiça, não de justiça perfeita. A liberalização do mercado é a principal chave para reforçar a lei. O livre comércio, a conversibilidade da moeda e a incorporação automática de empresas reduzem enormemente as oportunidades de corrupção oficial e permitem que o governo se concentre no que são, realmente, bens públicos, ordem pública interna, sistema judiciário, saúde e educação públicas básicas e estabilidade monetária. Tudo isso somente será possível se o próprio governo mantiver suas despesas no mínimo necessário. Os subsídios a empresas estatais e juntas de comercialização deveriam ser abolidos. Os subsídios à alimentação e à moradia de trabalhadores urbanos não podem ser financiados. E, especialmente, os pagamentos de juros da dívida externa não devem estar no orçamento. Isso porque a maioria dos estados africanos falidos precisa começar novamente com base numa profunda redução da dívida que deve ser implementada juntamente com reformas internas amplas. Conclusão: a importância do crescimento no longo prazo. Neste capítulo, discutimos o que determina o padrão de vida de uma nação e como os formuladores de políticas públicas podem tentar elevar o padrão de vida por meio de políticas que promovam o crescimento econômico.
A maior parte deste capítulo se resume em um dos 10 princípios de economia. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Os formuladores de políticas que queiram incentivar a elevação dos padrões de vida devem procurar aumentar a capacidade produtiva da nação, estimulando a rápida acumulação de fatores de produção e garantindo que eles sejam empregados da maneira mais eficaz possível. Os economistas divergem quanto à visão que têm do papel do governo na promoção do crescimento econômico. O governo pode, no mínimo, auxiliar a mão invisível mantendo os direitos de propriedade e a estabilidade política. Uma questão mais controversa é se o governo deve ou não visar a setores mais específicos que podem ser de especial importância para o progresso tecnológico. Não há dúvidas de que essas questões estão entre as mais importantes da economia. O sucesso de uma geração de formuladores de políticas públicas no aprendizado e na aplicação das lições fundamentais sobre crescimento econômico determina o tipo de mundo que a próxima geração herdará. Resumo: a prosperidade econômica, medida pelo PIB per capita, varia substancialmente ao redor do mundo. A renda média dos países mais ricos do mundo é mais de 10 vezes maior do que a dos países mais pobres. Como as taxas de crescimento do PIB real também variam substancialmente, as posições relativas dos países podem mudar drasticamente ao longo do tempo. O padrão de vida em uma economia depende da capacidade que a economia tem de produzir bens e serviços. A produtividade, por sua vez, depende das quantidades de capital físico, capital humano, recursos naturais e conhecimento tecnológico disponível para os trabalhadores. As políticas do governo podem tentar influenciar a taxa de crescimento da economia de muitas maneiras, incentivando a poupança e o investimento, estimulando o investimento estrangeiro, promovendo a educação, mantendo os direitos de propriedade e a estabilidade política, permitindo o livre comércio, promovendo pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e controlando o crescimento populacional. A acumulação de capital está sujeita a retornos decrescentes. Quanto mais capital há em uma economia, menor a produção adicional gerada por uma unidade adicional de capital. Devido aos retornos decrescentes, maiores poupanças levam a um maior crescimento por um determinado período de tempo, mas o crescimento acaba por desacelerar à medida que a economia se aproxima de níveis mais elevados de capital, produtividade e renda. Também por causa dos retornos decrescentes, o retorno sobre o capital é especialmente elevado nos países pobres. Contudo, o mais permanecendo constante, esses países podem crescer mais rapidamente por causa do efeito de alcance.